No vídeo de hoje, falarei sobre uma desculpa esfarrapada usada por parte dos teístas, por partes dos cristãos, que é a tal aposta de Pascoal. Hoje falarei para vocês, mostrarei para vocês do que consiste esse argumento e mostrarei para vocês algumas objeções dessa falácia, desse argumento que é utilizado aí pelos religiosos para tentar convencer as pessoas a acreditar em uma ideia específica de Deus. Nesse argumento, Blaise Pascal, que foi o detentor, que foi o autor desse argumento, ele tentou maximizar os ganhos e minimizar as perdas. Ele parte de que acreditar em Deus é como se fosse uma aposta. Assim como você faz aí um jogo de azar, quando você tenta a sorte, quando você compra um cartão da Mega Sena, ou qualquer tipo de jogo desse tipo, esse filósofo, o Blaise Pascal, ele tentou argumentar que acreditar em Deus também seria uma aposta. E segundo ele, você utilizando a aposta certa, você maximizava os ganhos e automaticamente minimizava as perdas. Segundo esse argumento, vai funcionar da seguinte forma. Número 1, apostar na existência de Deus e ele de fato existir. Número 2, apostar na existência de Deus e ele não existir. Número 3, apostar na não existência de Deus e ele existir. Número 4, apostar na não existência de Deus e ele não existir. Segundo o argumento, a escolha que você faria, que automaticamente aumentaria as suas chances de estar certo e de ganhar essa aposta, seria você apostar na existência de um Deus e, se ele existir, você já ganharia tudo, porque você já está apostando na existência de uma divindade. E, se ele não existir, você não perderia nada. Esse aqui é o argumento da aposta de Pascoal. Agora, existem alguns problemas nesse argumento. Você poderia apostar na existência de Deus e ele não existir. Então, segundo ele, isso você não perderia nada, né? Mas será mesmo que se você apostar na existência de um Deus específico, você não estaria perdendo alguma coisa? Será que os anos que você dedicou a essa divindade, dedicou a servir a essa ideia, também você não perderia? No caso do Deus específico cristão, os dízimos que você pagou, as ofertas que você deu, todo aquele tempo que você se dedicou indo para as igrejas 2 a 3 vezes por semana, esse tempo você também não perdeu? Então, se você aposta numa ideia de um Deus e ele não existir, como a gente pensa, como a gente sabe que não tem evidências do contrário, de fato, ele não vai ser punido com um fogo eterno, não será jogado no inferno, não será punido por divindade nenhuma. Mas, de alguma forma, ele irá perder, sim, tempo, dinheiro, e vai se dedicar a serviços voluntários para as igrejas, como fazer pequenos trabalhos de manutenção, limpeza, pintura, e esse tipo de coisa que o cristão normalmente faz. E se você apostar na não existência de Deus e ele existir, segundo esse argumento, aí os ateus estão ferrados, a gente vai perder tudo. Então, segundo esse argumento, é mais interessante você acreditar na existência de Deus. Porque se você não acredita numa divindade e você morrer e
depois disso você se surpreender e realmente existir Deus, aí os ateus vão estar ferrados. A gente vai ser punidos, vamos ser jogados em um local de punição eterna, de fogo, de ranger de dentes, simplesmente porque não acreditou. Agora, será que é tão simples assim esse argumento? Será que, se você parar para pensar, não tem outras objeções? Vamos lá, né? Primeiro, que eu já falei, o primeiro problema, né, de você acreditar, de tentar apostar na existência de Deus, e você, de fato, ele não existir. Você vai perder tempo terrestre, que a gente sabe que o tempo aqui é bem limitado, a gente vive muito pouco e sabemos que todos nós iremos morrer, então esse tempo que você perdeu lá já vai ser algo contrário a essa aposta. Existe um outro fator. Como que você vai saber qual é a divindade correta a acreditar? Porque esse argumento faz parecer que existe apenas duas possibilidades, de Deus existir ou não existir. Porém, esse argumento ele esquece, ele ignora todas as outras ideias de deuses existentes no nosso planeta. E não existe só o cristianismo. Se você for cristão e usa esse argumento da aposta de Pascoal para tentar justificar a sua fé, você vai ver que ela é muito fraca. Ela não é um bom argumento, porque a probabilidade não é de 50%. Porque não existe apenas o seu Deus e a descrença. Existe o seu Deus e mais uma quantidade ilimitadas aí de deuses. Se você pegar várias culturas antigas, culturas atuais, outras regiões geográficas do nosso país, do nosso planeta, cada região geográfica daquela tem os seus deuses específicos. E se você se dedicar a uma divindade específica, caso do Deus cristão, e chegar no momento, e não é o Deus cristão o Deus verdadeiro, e se for o Deus Brahma, for o Deus Vishnu, o Deus Horus, se for qualquer um Deus dessas divindades em volta do globo, você também não será punido? Será que esses deuses vão ficar satisfeitos em saber que você escolheu um Deus específico e ignorou a ideia desse Deus verdadeiro? Então, se houver um Deus e não for o seu Deus, você será punido até pior do que um ateu, porque você tomou partido, você escolheu um lado a seguir. Os ateus serão punidos? Serão? Pode ser que sim, né? Já que haja um Deus. Porém, a gente não tomou partido de Deus nenhum. Então, se tiver uma punição, com certeza vocês deverão sofrer uma punição maior, já que você escolheu um Deus específico e falou que os outros deuses eram mentira. Esse aqui é mais um argumento, né? É mais uma problemática nesse argumento. Então, a probabilidade de existência aqui não cai para 50-50. Se você pegar todos os deuses, então o seu Deus é apenas mais um entre milhares. Então, também não é um bom argumento você usar a aposta de Pascoal. Outra problemática, vamos supor que existe um Deus, realmente você acertou no Deus verdadeiro. E seria genuíno, esse Deus, ele não sacaria, ele não perceberia que você apenas escolheu esse Deus porque você usou isso de maneira de uma aposta? Por via das dúvidas eu vou acreditar porque, sei lá, né, vai que tem, né? E será que esse seu Deus ele não vai sacar que você não foi genuíno na crença e que estava apenas tentando ganhar, tentando usar o nome aposta? Esse nome aqui, aposta de Pascoal, já é complicado. Porque, de fato, você está jogando um jogo, você está fazendo uma aposta. Você não está sendo verdadeiro quando você acredita nesse Deus utilizando esse argumento. Então, a aposta de Pascoal ela não é um bom argumento para se usar para tentar justificar a sua fé. Você pode muito bem usar o fideísmo. Eu acredito porque eu quero e para mim tá bom, para mim serve dessa forma, eu não preciso argumentar nada. Se você for um fideísta, se você usar esse lado, se você seguir a ideia do fideísmo,
tudo bem, a gente não vai nem conversar, porque o fideísmo não vai, ele não vai se basear em evidências e em nada, é simplesmente a sua vontade, a sua fé, é acreditar em algo sem evidência. Então isso aí para mim já basta. Então aqui, pessoal, foi a nossa análise aqui da aposta de Pascoal, essa aposta do covarde, essa aposta das pessoas que, por via das dúvidas, acreditam numa ideia, simplesmente porque tem medo de estar errado e de ser punidos. E vão acreditar numa ideia de um Deus sem a mínima verdade naquilo, não são verdadeiros apenas pelo medo, né? Pelo medo de estarem errados e de serem punidos em um inferno, em um local terrível de dor e sofrimento.